Olá, caros alunos, sejam bem-vindos no nosso projeto Gestão em 5 Minutos. Eu sou a professora Rosinda e vou trabalhar com você alguns conceitozinhos ali da disciplina de Logística Empresarial. Um assunto para lá de interessante, não é mesmo? Porque a logística move o mundo e nós fazemos parte disso tudo. Muito bacana. Qual a ideia? Trazer então, o que a mídia está falando sobre os conceitos que nós estudamos em sala de aula. O que significa dizer isso? Traduzir para a prática. Me acompanhe aqui no nosso primeiro tema, distribuição e transporte, não é? É o porquê que a logística existe, inclusive. Muito bem, virou notícia. Via Varejo instala mini-hubs para agilizar entrega de pedidos. Vamos prosseguir. Mas quem é a Via Varejo? Não é uma boa pergunta. Então, ela é uma organização, uma empresa que administra os sites das Casas Bahia e do Ponto Frio. Isso já explica muita coisa, né? O volume deles é bastante grande de negociação. Então, a Via Varejo está ampliando a estratégia dos mini-hubs. Já tem 5 hubs em funcionamento, aonde? Mauá, em Brasília, Curitiba, Teresina e Cuiabá, e também 26 centros de distribuição pelo Brasil. Então, qualquer ideia, trabalhar distribuição e transporte, nós temos que chegar mais próximo do nosso cliente, não é? Isso é fato. Para que nós possamos ganhar tempo, reduzir os custos de transporte e ganhar em volume transportado e, obviamente, fazer com que o cliente tenha acesso ao produto mais rapidamente. Então, a Via Varejo está fazendo o seu trabalho. Eu trouxe aqui, propositalmente uma imagem para nós pensarmos. Nós temos aqui, então, os materiais e produtos, poderia ser representado ali pelos fornecedores, pelos fabricantes, pelos importadores, ou seja, as organizações que disponibilizam os produtos acabados para o varejo. E aqui no meio nós temos o CD, o Centro de Distribuição. Poderia se chamar um CDA, Centro de Distribuição Avançado também, não é? Então, dependendo da bibliografia, você vai encontrar uma ou outra nomenclatura. E aí eu tenho aqui a distribuição. Então, são os varejistas, as lojas que vão receber esses produtos. Então, o que a Via Varejo está fazendo, do conceito nosso estudado? Ela captura, então, os produtos móveis, eletroeletrônicos e afins de todos os fornecedores dessas duas lojas, Casas Bahia e Ponto Frio, traz aqui para o CD, aqui para a nossa parte, na figurinha do meio aqui, e ali ele consolida as cargas, ele reorganiza as cargas, não necessariamente fazendo estoque, mantendo a armazenagem. Em alguns casos sim, em alguns casos não, a maior parte não. Os mini-hubs não é para ficar com muito estoque, não. É só para chegar ali, fazer essa movimentação de caminhões que vêm dos fornecedores para os caminhões menores que vão seguir para as lojas. Então nós temos esse conceito aqui, depois nós vamos relembrar o que essa figurinha representa. Qual que é o impacto disso? Integração, então, do back-office das lojas com o sistema logístico. O que significa dizer? O vendedor ali na frente do cliente, ele consegue consultar o estoque e saber exatamente se ele tem esse produto, se está chegando, se já está em algum hub próximo, e aí ele consegue, inclusive, informar o cliente qual o tempo de entrega. Isso traz agilidade, traz rapidez. Faz com que o giro de estoque seja maior. Isso é muito importante, já que estoque parado é dinheiro parado. Então, essas lojas estão trabalhando nesse aspecto. Maior controle também dos estoques, eu sei quanto eu estou movimentando, E utilização de veículos menores, os VUCs, Que são os veículos urbanos de cargas. Então, chega em grandes caminhões lá no CD, ali a carga é toda reorganizada, colocada em caminhões menores, que segue direto para as lojas ou direto para a casa do cliente, Melhora, então, o atendimento ao cliente. Então, eu disse que nós íamos voltar ali na figura para ver. E isso significa o quê? O que essa figura tem aqui para nós? Se nós temos ali os fabricantes, E eles enviam esses produtos ali para o centro de distribuição e rapidamente esse centro de distribuição faz toda a logística da movimentação, E coloca nos veículos menores, nós temos o conceito chamado de cross-docking. Essa é a ideia, só para você lembrar o conceito ali. Então, eu tenho o centro de distribuição, tenho o centro de distribuição avançada e tenho a questão do cross-docking, que é essa categoria de distribuição, É essa ferramenta que as empresas têm utilizado e a Via Varejo, através da inserção dos mini-hubs próximos dos grandes centros comerciais, das grandes cidades principalmente, ela tem feito com que o cross-docking seja uma operação viável. Não é muito estudado ainda, não tem muita bibliografia, mas é bastante interessante você relembrar esse conceito, porque nós estudamos em logística, Esse fato das empresas aproveitarem, então, vários caminhões ali dos fornecedores, trazer, centralizar o redespacho das mercadorias e enviar direto para as lojas ou direto para o cliente, ok? Não esquece desse conceito. Quando você vê uma figura dessa, tenta identificar qual é o conceito que está por trás disso. Nesse momento, nessa configuração, é de cross-docking. Meus caros, ficamos por aqui e mais um Gestão em 5 Minutos.